Olá, bom crepúsculo para os senhores e as senhoritas. Vou começar mais um episódio neste momento aqui do nosso podcast do sono. E o último episódio aí que eu gravei, não necessariamente vai ser o último episódio que eu lancei, né, ali cronologicamente no podcast, que eu vou gravando várias coisas e às vezes eu vou postando fora da ordem que eu gravei, né? Mas o último podcast que eu gravei foi o podcast de sonhos, onde eu falei ali dos meus sonhos que eu me lembrava, e eu me lembrei, sei lá, de 3 ou 4 sonhos que eu tive ao longo da minha vida, não consegui me lembrar mais de nenhum. Passei metade da semana tentando lembrar de outros sonhos que eu tive para narrar, porque eu acho que seria um tema interessante, mas eu não consegui lembrar. É uma lástima, né? Não consegui lembrar de nenhum outro sonho. Então eu pensei, o que eu vou contar agora? Eu lembrei, né, que o episódio ali, Crianças, é um episódio ali, é realmente muito engraçado, né? Eu acho muito engraçado e eu gosto de rir. Ri bastante com o episódio Crianças. Ri bastante com o episódio Bolo de Mandioca. E alguns outros, né? Aí, e pensei, poxa, falar de criança é realmente muito engraçado. Então decidi, nesse episódio, dar um foco, tentando lembrar que eu decidi isso agora, tá? Não teve uma grande reflexão por detrás, um roteiro. Não existe isso aqui nesse podcast. Não teve nenhuma grande reflexão. Acabei de tomar essa decisão, né? Não vou falar mais de crianças e talvez fazer um ou uns 2 podcasts aí falando sobre esse assunto aí pueril, que é a infância, começando aí com a minha própria infância. Então todas as peraltices que eu eventualmente tenha feito e me lembre, eu vou contar aqui. Depois eu acabei de pensar, vou contar as do meu irmão, porque as peraltices do meu irmão, essas são boas, né? Ele era muito mais danado do que eu, em alguns aspectos. E, bem, tentar começar aqui com as minhas peraltices de criança. A primeira, eu acho que eu me lembro é que é do sabonete que eu comi, né? Já falei disso antes, que eu comi um sabonete. Não sei porquê. Mas isso aconteceu mesmo, né? Minha mãe estava dormindo. Minha mãe chegava do trabalho de tarde e descansava à tarde porque eu ia trabalhar de novo de noite, né? Então acabava que eu ficava ali no meu apartamento a tarde toda praticamente livre, né? Sozinho ali. Eu era uma criança que não dava muito trabalho, né? Minha mãe fala isso, minha avó fala isso. Não, era um menino tranquilo, não dá muito trabalho. Mas toda criança faz porcaria em algum momento, né? Tipo nesse dia aí que eu comi o sabonete. Minha mãe, ela sequer sabe que isso aconteceu. Mas teve uma outra vez, né, que numa situação semelhante ali, eu explorando o banheiro, eu comi vários comprimidinhos, né, de alguma coisa, eu não lembro o que foi. Minha mãe lembra. Isso aí ela lembra, porque ela teve que me levar no hospital, né,
Eu comi vários comprimidozinhos e de algum remédio ali que era da minha mãe ou do meu pai. Realmente comecei a passar mal pra caramba e fui pro hospital, Hospital Anchieta, que é um hospital aqui bastante tradicional em Taguatinga, né? Local onde eu moro. Hospital grande, hospital famoso. Fui pra lá, fiquei a tarde toda, a noite toda lá, fazendo lavagem estomacal, porque eu comi os comprimidinhos que não era pra eu obviamente, comer, né? Pois é. Foi um dia triste, assim, eu lembro desse dia um pouco. Que eu fiquei o dia inteiro ali na maca do hospital, numa sala que não tinha nada. Você imagina uma criança, isso era quando eu morava num prédio, e eu morei nesse prédio até os 6 anos de idade. Então isso deve ter acontecido aí, eu tive até entre 4 e 6 anos. E você imagina uma criança entre 4 e 6 anos ter que passar toda a tarde e a noite numa sala de hospital que não tinha nada, não tinha nenhuma televisão, nenhum rádio, nada. Nossa, eu tava triste. E aí eu falei, eu queria ver uma televisão, queria ver. Aí a enfermeira falou, não, eu vou arranjar uma televisão pra você. E ela arranjou. Ela realmente arranjou uma televisão pra mim, pra colocar no quarto. Só que quando ela arranjou essa televisão, eu já tava indo embora, né? Então ela chegou com a televisão, arrastando essa televisão no. Que é a televisão de tubo, né? Bem grande, uma televisão preta, bem grande. Ela veio arrastando isso aí num móvelzinho, assim, umas rodinhas. E não deu tempo nem de ligar a televisão na tomada, eu tava indo embora. Eu fiquei triste esse dia. Acho que mais por causa da televisão do que por ter comido os comprimidinhos. Talvez. Pois é. Outra peraltice aí de coisas que eu comi no banheiro, né? Comer remédio. Acho que isso é uma coisa que quase toda criança faz, né? Comer remédio sem querer, sem saber o que que é. Por isso que tem que deixar essas coisas muito longe das crianças, né? Uma coisa aí que já é um conhecimento comum. Mas nunca é demais ressaltar de novo aí essa informação. Não deixe remédio perto de criança. Não deixe arma perto de criança. Não deixe celular perto de criança. Celular é perigoso. A criança faz muita coisa no celular. Porque a criança hoje em dia, ela já... Mudei de assunto, né? Daqui a pouco eu volto nas peraltices minhas. Mas a criança hoje em dia, ela já aprende muito rápido a mexer no telefone, nos aplicativos. Às vezes sabe mais do que o próprio pai, do que a própria mãe. Então a criança, às vezes, ela baixa um aplicativo, cadastra o cartão de crédito, sei lá, cara. E pode fazer muito estrago com o telefone. Igual aquela criança que pediu R$ 500 de McDonald's no celular da mãe. A mãe nem sabia como é que pedia comida no celular. A criança pediu R$ 500. Era uma família humilde, não era uma família de classe média ou rica, era uma família humilde. O menino pediu R$ 500. E a mãe teve que vender o, os lanches que foram chegando. Vendeu ali para os vizinhos, né? O que deu. E o resto ficou com o menino e tal. Eles deram para as pessoas na rua esse lanche. Assim, foi um grande prejuízo, né? Mas a mãe acabou que não ficou com raiva do menino. Virou uma história bonita, né? Enfim, ou mais ou menos bonita. Então, tem que tomar cuidado com essas coisas aí. Deixar longe de criança
remédio, arma e telefone. Isso aí é um perigo. Pode deixar perto de criança não. Mas vamos voltar aqui no pequeno João. Mini João. Coisas que ele fazia de peraltice. Deixa eu lembrar aqui. Acho que o hospital, quando eu era criança, foi só... De grave foi só isso aí, né? Eu fazia muito também nesse prédio onde eu morava tem muita área verde, né, nesse prédio. Até hoje tem. Minha avó mora nesse prédio. Ela tem muita área verde. Não sei se ela tá gravando aqui. Tá gravando ainda. Tem muita área verde, né? E plantinhas e terra. E sempre tinha tatu bolinha. Sabe? Tatu bolinha é aquele que você... Um tatuzinho, bolinha que você aperta assim nele. Quando você pega ele, ele se enrola e vira uma bolinha bem pequenininha assim. Então eu saía pegando os tatus bolinhas nos canteiros e, e aí quando você pegava eles virava bolinha, né? Eu ficava jogando eles como se fossem umas bolinhas de gude, fazendo uma rinha de tatu bolinha. Mas a gente não matava o tatu bolinha. A gente ficava brincando de rodar eles e tal. Nunca matava eles. Depois colocava de volta na terra. Pois é, essa é a rinha do tatu bolinha que eu fazia quando eu era criança. Gostava de brincar quando eu era criança também de uma brincadeira que a gente tinha inventado na, lá no prédio, né? E os meus amiguinhos chamava pique-derruba. Quer dizer, eu não sei se na minha cabeça a gente que inventou essa brincadeira, né? Mas às vezes era uma brincadeira que já existia. A brincadeira do pique-derruba consistia no seguinte: era um pique-pega normal, né? Tinha uma pessoa ali que tinha que pegar as outras, né? E tal. Só que a gente não podia pisar no chão. Né? Esse prédio, né, onde eu morava, ele tinha um, uns tijolinhos assim que delimitava como eu disse, tem muito canteiro, né? Canteiro de planta. E são canteiros grandes. Então, a gente não podia pisar no chão, podia pisar na muretinha que tinha nos canteiros, né? Que tem a altura aí de 2 tijolinhos, um murinho de 2 tijolinhos. Na parte gramada, assim, que circundava todo o prédio praticamente, você tinha ali tampas de esgoto. E, valia pisar na tampa de esgoto. E em coisas que fossem mais altas, né? Como essa muretinha aí do jardim, na grade, nas grades do prédio, né? O prédio ele é todo cercado por grades. Então você podia andar na grade ali que era tipo... Tinha meio que um meio fio. Podia andar nos bancos. Enfim, tudo que não fosse o chão, propriamente dito. E era uma brincadeira... Eu lembro que era uma brincadeira muito divertida essa aí. Que até eu brincaria até hoje dessa brincadeira aí. Pique derruba. Só que no caso, quem caísse também, automaticamente virava a pessoa que tinha que pegar a outra. Então esse jogo tinha uma pessoa que tinha, igual no pique-pega, que tem que pegar as outras. Mas se você caísse também, pisasse no lugar que não podia pisar, você perdia também. Essa era a brincadeira. Brincadeira bastante... Eu gostava. Muito legal. Deixa eu ver o que mais que eu fiz quando eu era um garoto. De peraltice. Eu não fazia muita peraltice quando era garoto. Só tinha esses meninos aí no prédio pra brincar e tal.
e logo eu me mudei, né? Então, enfim, mas isso aí não interessa, que essa é a minha vida pessoal. E esse podcast aqui é Peraltice de criança. Teve uma vez também, se eu já era um pouco maior, que eu tava na minha escola e brincando de pique-pega. E nessa minha escola tinha uma casa de boneca. Só que a casinha de boneca, não era de boneca, era uma casinha de brincadeira para as garotas, né? Tinha dentro da casinha fogãozinho, esses brinquedos aí, né? Só que essa casinha para brincar, ela era uma casa mesmo, de alvenaria, né? Feita com tijolo e tal, que tinha na escola. Uma casa bem feitinha. E ela tinha até 2 andares, né? Enfim. E aí decidimos brincar de pique-pega. Então a pessoa ali. Não, não era pique-pega, não, perdão, era pique-esconde. Pique-esconde. Então a pessoa ali foi escolhida para contar, né? E eu. Não, vou me esconder. Vou sair correndo aqui para me esconder. Vou me esconder dentro da casinha lá da brincadeira das meninas. E eu saí correndo, disparado para essa casinha. E a porta dessa casinha era praticamente da minha altura, né? Então eu fiz um cálculo rápido ali e pensei, não, vou correndo, vou passar direto na porta, porque ela é da minha altura, né? Vai dar para eu passar. Só que eu calculei errado ali, talvez por uns 10 centímetros, né? Porque na verdade a porta ela dava exatamente em cima da minha testa. Então eu saí correndo igual um maluco em direção a essa porta dessa casa aí e bati com a testa. Eu caí no chão. Eu me levantei, né? Poxa vida, meio tonto assim. Ai, bati a testa, mas tudo bem, vamos brincar. E aí, quando eu olhei, tava todo mundo, meus amiguinhos, né? Eu acho que eu tinha uns 10 anos quando isso aconteceu. 10, 9. Meus amiguinhos estavam todos desesperados, correndo e gritando: meu Deus, sangue, sangue, meu Deus. E eu ali, né, observando essa cena de caos dos meus amiguinhos correndo para lá e para cá, desesperados, gritando ao ver uma cena supostamente horripilante. Eu não estava entendendo que eles estavam ali com medo ou com preocupação acerca da minha pessoa, né? Porque eu bati a testa nesse portal da porta e rasguei a minha testa. Uns, não sei, só sei que no final tive que dar 3 pontos na testa, né? Então, um machucado bastante grande que saiu muito sangue, né? Escorreu pela minha cara aqui e eu não estava sentindo que o sangue estava escorrendo na minha cara. Por isso que meus amigos estavam correndo para lá e para cá, gritando horrorizados, né? Ah, e aí eu senti uma fraqueza, eu vi que realmente começou a cair umas gotas de sangue no chão, que eu vi que estavam saindo da minha cara, e aí fiquei preocupado. Mas aí nesse momento uma menina da limpeza me levou até a sala da diretora, ela fez um curativo, chamou minha mãe, fui pro hospital, dei os 3 pontos aqui na testa, né? E ficou tudo bem. Então hoje aqui eu tenho uma parte na minha testa, coberta um pouco pelo meu cabelo, mas tem uma grande falha que não porque onde você faz o ponto, né, onde você corta, não nasce cabelo. É engraçado isso. Então tem uma parte aqui na minha testa que não tem nenhum cabelinho, uma linha, né? Mas é isso, quase não dá pra ver porque o cabelo é bem no meio assim de outras partes que tem cabelo, não dá pra ver. Essa foi uma peraltice que eu fiz quando era criança, né? Teve uma vez também, que eu vou falar até nojento, né? Mas eu acho que vale a pena falar, né? Até para servir de uma denúncia. Porque aqui tem denúncia contra o fascismo escolar das tias,
do maternal do Jardim 3, né? Professores, deixem as crianças em paz, já dizia a música do Rogério Águas, né? Do Fluido Rosa. Tô fazendo várias piadas ruins aqui, mas espero que você não esteja percebendo as minhas várias piadas ruins, porque eu espero que você esteja dormindo agora, né? Mas tudo bem, vamos lá. Contar a história. Eu tava no Jardim 3. Queria ir muito no banheiro. Já tava faltava ali 15, 20 minutos para acabar a aula, né? Mas eu tava muito apertado. Eu não era o tipo de aluno que ficava enchendo o saco da professora para ir no banheiro toda hora, para ficar passeando em banheiro. Nunca fiz isso. Ah, vou pedir para ir no banheiro para ficar passeando. Não, eu gostava da aula, eu gostava de estar ali, né, no ambiente escolar. Então nunca fui esse aluno chato. Eu estava muito apertado nesse dia. Queria fazer xixi no banheiro. E falei, professora, eu quero ir no banheiro. Ela falou, não, você não vai. E eu, né, fiquei quieto, me resignei ali. Mas depois pedindo, professor, eu quero ir no banheiro. Não, não, falta 20 minutos só, você vai aguentar, você vai esperar. É, a hora da saída, porque aí depois você vai no banheiro. Só que eu tava muito apertado já e eu pedi, eu acho que pelo menos mais uma vez pra professora para ir no banheiro, ela não quis deixar, né? Porque, eu não sei por quê. Acho que ela tava meio brava naquele dia, eu não sei. Não sei. Só sei que eu acabei fazendo xixi mesmo na roupa, né? Eu não aguentei, falei, vou fazer aqui mesmo. Mas claro que eu fiquei muito envergonhado de ter feito aquilo. Não queria que ninguém tivesse visto que eu tinha feito um xixizinho ali. Então fiquei muito preocupado em cobrir todos os meus indícios, sinais e rastros que eu poderia ter feito um xixizinho ali. Pois bem, então, para encobrir esses rastros, né, na sala foi fácil, foi só colocar um caderno em cima ali das pernas para que a professora não visse nada. Então, depois de um tempinho bateu o sinal, todo mundo foi embora. E eu fui ali bem devagarzinho, andando perto da parede, tentando ali me cobrir, né, cobrir minha calça para que ninguém visse nada. E antes de sair da escola ali, tinha um corredor, um grande corredor, um corredor largo, que você atravessava, saía da sala de aula, atravessava esse grande corredor largo e dava ali para frente da escola, né, para o portão da escola, aquela área onde as crianças ficam reunidas ali atrás do portão, esperando seus responsáveis chegarem. E foi nesse corredor, né, cheio de pessoas, apinhado de pessoas, que foi o momento mais tenso da minha jornada de esconder o xixi que eu tinha feito na calça. Então eu tomei a decisão de me escorar, né, na parede e me arrastando, né, na parede para que ninguém visse a minha calça eventualmente molhada ou manchada. Mas obviamente isso fazia com que toda a parede ficasse impregnada, né, desse suco vital do descarte do dejeto humano que é o xixi. E deu certo, né? Meu plano a princípio deu certo. Atravessei o corredor cheio de gente ali sem ninguém perceber que eu estava no momento de necessidade ali, porque eu fui me arrastando ali pelo, pelo corredor, na parede do corredor. Aí meu avô estava ali na grade já me esperando, eu entrei rapidamente no carro, cheguei em casa e troquei de roupa, né? Falei ali, avó, o professor não deixou ir no banheiro, fiz xixi na calça mesmo. Aí ela falou, e
ela fala desse jeito. Eu adoro quando ela fala assim, e. Normalmente ela manda um ser besta depois desse e. Engraçado. É, e tudo bem, o plano deu certo, né? Ninguém na escola me viu. Não fosse o dia seguinte, né? Que no dia seguinte meu pai me deixou ali na escola, como de habitual. Ele me deixava na escola e ia trabalhar. Então eu acabei de me sentar ali na minha sala do Jardim 3. E num passados 5 minutos, eu sou chamado a comparecer à sala da diretora. E lá, quando eu chego na sala da diretora, está o meu pai e a diretora, Dona Lúcia, uma mulher severa, né? Falando: olha, o seu Johnson, é o nome do meu pai, o seu filho fez xixi na calça ontem e ele se arrastou, né? Tentando esconder o seu delito, se arrastando pelos corredores da escola, o que deixou uma marca indelével nesses mesmos corredores desse dejeto humano, né, que é o xixi. Então tivemos que lavar com um pouco mais de esmero. Ela não falou desse jeito, né? Eu tô falando aqui de um jeito para ficar engraçado. Com um pouco mais de esmero, as paredes do corredor da escola, porque o seu filho impregnou elas de xixi. E foi só um aviso, né? Meu pai, ele não fez nada, ele só escutou e falou: ué, vou fazer o que agora, né? Ele já fez o negócio. Vocês que não deixaram o menino no banheiro. E foi isso, né? Fiquei envergonhado, voltei para a sala, assisti minha aula e deu tudo certo. Bem, já tem 30 minutos de áudio aqui, eu enrolei pra caramba. Eu juro que eu tentei enrolar, falar um pouco mais lento, mas acho que isso deixou o podcast pior do que ele já é. Mas pelo menos eu contei algumas histórias de peraltice da minha infância. Inclusive uma grande vergonha que eu tenho aí, que é essa história do corredor do Golden, né? Tentei Golden Hall, sei lá, corredor de xixi. Tentei fazer um trocadilho aí com fetiche sexual, mas eu percebi que era uma péssima ideia fazer um trocadilho de um fetiche sexual com a história de uma criança aflita que não pôde ir no banheiro e teve que fazer xixi nas calças e se escorar nas paredes da escola para esconder a sua vergonha. Bem, esse podcast foi bem ruim, eu vou ter que admitir, mas não interessa, né? O que interessa é que você deve estar dormindo agora e você não escutou nada do que eu disse. Tchau.